tristeza, alegria da salvação. Nossa arma de guerra é a adoração. Guerreiros da última geração. Guerreiros da última geração. Glória a Deus, aleluia, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos nessa noite trouxeram a sua Bíblia? Amém? Quantos? Glória a Deus, amém. Eu quero compartilhar a leitura, mas na verdade queria convidar você para acompanhar também, lendo na sua Bíblia, se for possível. Você pode fazer isso abrindo lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 1. Eu quero ler estes versículos do capítulo 33 para compartilhar conosco essa noite a palavra do Senhor neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Estamos felizes por mais uma vez poder estar na casa do Senhor. E como disse o salmista, né? Alegrai-me quando dizemos, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos alegres. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 33, verso 1. O texto diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés. Aleluia. Vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo esta má notícia, planteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, eis que é de dura serviço, e se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porque agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Tornou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até que ele entrava à tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considerem que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores comigo, não nos faças subir daqui.
Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? De modo se sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse a Moisés: farei também isso, que tendes dito, portanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, que te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória a Deus. Lemos o capítulo 33 do livro de Êxodo. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para louvar e agradecer a Deus por esta palavra nessa noite. Senhor, graças te damos, louvamos, Senhor amado, porque depois de nós lermos a tua palavra, pedimos ao Pai que estenda as tuas mãos sobre nós, a tua graça aí neste lugar, para falar aos nossos corações. E a minha vida, Senhor, está em tuas mãos, e serei como instrumento do Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lemos o capítulo inteiro, e eu costumo dizer que quando eu leio esse texto, é um texto que me chama assim sempre muita atenção, e eu gosto muito desta passagem, porque aqui nós podemos contemplar a Deus agindo no meio de um povo que considerado era seu povo, mas um povo que ao mesmo tempo Deus estava revoltado contra eles. E a revolta de Deus, ele deixa bem claro no texto ao falar com Moisés, que dizendo assim: eu tenho visto este povo e ele é de dura cerviz. É um povo obstinado e duro de coração, ele queria dizer. E uma outra parte que me chama a atenção é a ousadias, vamos dizer assim, de Moisés diante de um Deus poderoso que ele o conhecia muito bem, a ponto de dizer assim: Senhor, de rogar e dizer pedir pelas misericórdias a Deus por um povo duro e de coração, por um povo duro, de dura cerviz e duro de coração. O capítulo 32 do livro de Êxodo já começa a dizer, apresentar também, que o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, depois de ter caminhado não muito tempo, 3 dias apenas depois disso, eles começam então a ver que aquilo que Deus estava fazendo no meio deles não parecia tanta coisa. O povo começa a achar que Moisés, por se afastar dali, do meio do acampamento de Israel, para falar com Deus ao monte, e Moisés só basta ficar poucos dias fora, eles começam então a perturbar Arão, irmão de Moisés, a dizer assim: olha, quem é que nos conduzirá por essa terra estranha que nós estamos vivendo? Aparentemente eu vejo isso como o povo dizendo assim: quem é esse Deus que vai nos direcionar? E então eles induzem Arão a fazer um bezerro de ouro. E eles começam então a sua rebeldia ali, porque quando Moisés está no monte, Deus então vai lá e fala a Moisés: o teu povo, já não chama mais, Deus agora já não chama o povo de Israel de meu povo, mas chama assim: o teu povo desce lá, porque eles se rebelaram contra mim, e eu não vou mais no meio deste povo.
Porque este povo fala para Moisés: eu vou eliminar este povo, eu vou fazer de ti um povo melhor, porque eles são obstinados e duros de coração. E muitas coisas nós vemos aqui, se nós lemos o 32, 33 e até o 34, nós vamos observando isso. Mas eu quero nessa noite observar, dentro do texto que nós lemos, chamar a sua atenção para esta palavra. Se você veio neste lugar esta noite com o intuito de ouvir a palavra de Deus, você tem que prestar atenção nisso que eu tenho para dizer nessa noite. Sabe por quê? Porque nós estamos em uma caminhada. Às vezes, meus irmãos, nós temos o costume de olhar para a Bíblia e lermos as histórias do povo de Israel, ler o que aconteceu no Egito. Deus fez grandes coisas lá, para amolecer o coração de Faraó. Deus primeiro endurece o coração dele, para mostrar que era Deus, e depois ele então liberta o povo mesmo assim. E nós conhecemos tudo isso e pensamos assim: bom, isso foi no tempo de Israel. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, nós estamos na mesma caminhada, em rumo a Canaã. Nós caminhamos dia após dia, seguindo um alvo. Nós procuramos então servir a Deus. Por isso eu quero dizer para você: preste atenção nos níveis espiritual do povo de Deus que nós temos visto nos dias em que vivemos. Não podemos olhar para um texto como esse e falar do passado sem lembrar do presente que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo quase nesse tempo. Eu falo porque nós encontramos pessoas obstinadas e duras de coração nos nossos dias para servir o Senhor. Como fica Deus diante de um povo que é escolhido o seu, de um povo que Deus tem dado oportunidade, que depois disso, isso não foi somente, estas coisas não foi suficiente. Além de ter os mandamentos escritos, Moisés teve que refazer, porque irado quebrou as primeiras escritas de Deus sobre a pedra. Depois Moisés novamente, Deus volta ao monte, Deus novamente escreve. Então isso continua por longos tempos, mas isso não foi suficiente para então Deus olhar do céu e contemplar o seu povo na terra, dizendo assim: este povo é meu, eles me servem, eles me adoram, eles me faz tudo por mim. Não foi suficiente. Para isso foi preciso Deus mandar Jesus, o seu único filho, na terra, para poder morrer pela expiação dos pecados do povo. Por quê? As leis que ele escreveu a Moisés, que Moisés, determinado em servir a Deus, escreveu todinha, não foi suficiente para salvar a humanidade. Jesus veio, mas nós, olhando para o contexto de hoje, nós vemos o mesmo povo da terra do Egito. Parece que nós ainda navegamos pelo deserto, ainda caminhamos ainda naqueles tempos que nós olhamos e vemos as pessoas duras de coração, pessoas difíceis de servir a Deus. E nós contemplamos isso olhando para esse texto. E então agora nós vemos que na maioria das igrejas, elas têm implantado nos nossos dias a necessidade de ter as bênçãos de Deus, e não a necessidade de Deus. Aliás, é o melhor que nós temos visto, é a presença de Deus. Mas as pessoas hoje, no nosso contemporâneo, mudou a sua ênfase. O Evangelho tem sido pregado de uma forma moderna, que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas não que Deus seja glorificado através do homem. Porque as pessoas têm visto muitas evangelho pregado de uma forma mística, de uma forma light, vamos dizer assim, moderna, aonde que vale tudo e tudo serve, e tudo está tudo certo. E Deus contempla isso nos nossos dias. Deus tem contemplado isso nos nossos dias. O evangelho moderno ensina que Deus é quem está a serviço do homem.
Tanto é que pessoas vão para as igrejas, nós conhecemos, não estou dizendo para ninguém que está aqui nessa noite, mas nós conhecemos pessoas que ele vai para a igreja, às vezes todo final de semana, até mesmo todo domingo, mas ele procura um jeito, ou uma igreja meia escondidinha, meia fora do contexto de convivência pessoal, para ele não demonstrar mudança de vida. Ele quer viver a vida que ele quer, e diz que está servindo a Deus, mas escondendo do homem, porque de Deus ele não esconde. Ele não quer mudança de vida, ele quer aparência de que serve a Deus. E o evangelho tem sido pregado assim, e tem sido aceito. Tem sido aceito. Nós conhecemos pessoas que fazem isso, disfarça e vai dizer que serve a Deus, e ele procura fugir do seu contexto de convivência, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. E quando você vai conversar com ele, ele diz que serve a Deus. Mas por quê? Por que ele faz isso? Porque está escondendo alguma coisa. Não quer mudar de vida. Era isso que o povo estava fazendo. Estava dentro do coração. Quando o povo chega diante de Arão e começa a dizer: olha, nós queremos que você faça aí um Deus para nós. Arão, mais que rápido, traz o ouro, traz tudo aí que vocês têm, eu vou fazer. Faz um bezerro de ouro, e eles o adoram. Eles fazem festas, e eles oferecem o sacrifício. Fazem todas as coisas como se estivesse fazendo para um Deus que era criador de todas as coisas, que tinha tirado eles do Egito com mão forte e poderosa. Eles viram, eles contemplaram, eles sabiam, mas eles estavam fazendo assim. Não é mais Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas, mas o homem que traça a medida de todas as coisas. Hoje nós vemos que há um princípio básico para as religiões, para os cristãos dos nossos dias, que não é Deus o início, o princípio e o fim. Como disse Apocalipse, o ômega, né? O alfa e o ômega. Como disse Apocalipse, João Apocalipse. O alfa e o ômega, quer dizer o princípio e o fim de todas as coisas. É Deus que te fez, é Deus que te preparou você, é Deus que te escolheu, é Deus que colocou você neste caminho, é Deus que é dono deste caminho até o fim. Então você é apenas um servidor a Deus. Agora, não deixe as indulgências deste mundo, o pós-modernismo, tomar conta do seu coração, invadir a sua vida e achar que isso não tem importância para você, não tem importância na sua vida espiritual, isso não vai te dar em nada, como diz o ditado popular. Não deixe isso acontecer. Não deixe a frieza espiritual bater na sua vida e em seu coração, porque isso pode lhe trazer consequências terríveis. Isso pode destruir a sua vida espiritual diante de Deus de uma forma desnecessária. Porque eu digo desnecessária? Porque quando você observa a palavra de Deus e isso acontece, é porque é desnecessária mesmo. Porque a palavra hoje é livre, está aberta a todo aquele que queira. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. Quantos lugares que nós vamos, nós corremos atrás e nós pelejamos e nós vemos isso, pessoas correndo atrás de milagres, pessoas correndo atrás de algo, de promessas feitas pelo homem, não por Deus. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagre, eu não estou dizendo que Deus não abençoa, não estou dizendo que Deus não cumpre promessa, não estou dizendo que nós não devemos procurar a Deus pelos milagres de Deus, não estou dizendo isso. Mas também nós não precisamos desesperar e sair correndo atrás. Em tal lugar tem isso, em tal lugar tem aquilo, eu vou lá, porque lá sim, no lugar que eu estou não. Então Deus que você serve é um Deus diferente do que eu conheço. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava, era a presença de Deus. Agora, visto pelo texto,
Deus aparece para Moisés no deserto numa sarça, e a glória de Deus se manifestou, e Moisés caiu com o rosto em terra, porque dizia: eu não sou digno de aproximar de ti. Mas Deus disse assim: tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus queria dizer para Moisés o seguinte, assim: você precisa eliminar alguma coisa da sua vida para poder aproximar de mim. E eu procuro o que é que nós temos deixado para trás para poder aproximar de Deus. O que tem custado a nossa vida, em nossa vida, melhor dizendo, para poder se aproximar de Deus. Eu me lembro e me recordo muito bem quando o próprio Davi, o rei Davi, ele aproxima do sacerdote Samuel, Samuel que escreve, né? E ele aproxima da eira de Araúna, no livro de Samuel, no capítulo 24. Se não me falha a memória, se eu estou invertendo o 24, 15 ou é 15, 24. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o próprio Davi disse assim para Araúna: eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Porque ele estava ganhando de presente as ofertas para Deus. E eu pergunto para nós o que nós temos oferecido a Deus, o que nós temos entregado a Deus. Custe alguma coisa para mim, custa alguma coisa para você? A presença de Deus, ela tem um preço nas nossas vidas. A presença de Deus revelou-se poderosamente no Egito, quebrou ali o poder dos deuses e o orgulho do faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro, protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dava a direção de dia e a proteção de noite para aquele povo. Mas houve um dia que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. O povo pecou, e o pecado faz uma separação entre nosso Deus e isso é a maior tragédia na vida de um homem, é que o pecado afasta nós da presença de Deus. Por isso, em primeiro lugar, Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, foi roubada. Quer dizer assim que a glória de Israel foi tirada dali. A presença de Deus se apartou do meio do povo, porque havia pecado ali. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo, o que aconteceu? Foi levado cativo. Foram levados para o cativeiro no tempo de Ezequiel. Quando a presença de Deus afasta da vida do povo, tudo muda. O que parecia ter sentido na vida passa a não ter mais. O que parecia ter valor passa a não ter mais. Vai ficando distante de tudo. Vai sumindo. Vai perdendo os valores. Quando a presença de Deus afasta do meio do povo, parece que você vira a igreja, vira a casa do Senhor, vira a congregação de Deus. Não faz mais diferença na sua vida. Pode ouvir músicas bonitas, cânticos entoados da melhor forma possíveis, mas não faz muita diferença, porque a presença de Deus está muito longe. E eu quero observar isso na minha vida. É de suprema importância a presença de Deus na igreja. Nós sabemos disso que é. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. A nossa vida serão vazia, nossos cultos sem vida, nossas músicas às vezes vai ficar sem unção, as nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente nas nossas vidas. E sabe de quem que isso depende? De mim e de você. Depende de nós. Depende do nível espiritual em que eu entro neste lugar.
Não depende do pregador, não depende do cantor, não depende do tipo de música, não depende do tipo de pregação. Depende de mim e de você. É como que nós recebemos Deus neste lugar. Isso muda. Quando você glorifica a Deus, o nome dele é glorificado, as coisas mudam. Quando nós glorificamos a Deus, Deus se manifesta em nós. Muitas vezes nós confundimos aí a onipresença de Deus com a presença de Deus. A presença manifesta de Deus. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Deus se faz presente em toda parte, mas Deus não está sendo manifestado a sua presença em toda parte. Tem uma diferença. Por isso, às vezes, quando nós chegamos à igreja, nós falamos assim: Deus se faz presente neste lugar. O dirigente do culto, talvez o pregador, vai dizer assim: Deus se faz presente neste lugar. E aí às vezes você vai pensar assim, você que está acostumado a ouvir isso, vai pensar assim: será? Não sinto nada. Mas Deus está presente neste lugar. Agora, a presença de Deus neste lugar depende da minha vida e depende da sua vida. Você pode se levantar do seu lugar, dar glória a Deus, sapatear, virar cambalhota, fazer o que for possível aqui, com a presença de Deus na sua vida, e o outro do lado ficar olhando e não sentir nada. Entendeu? Essa é a diferença. Talvez, então, precisamos mudar algumas coisas, alguns conceitos. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós, como eu disse. Às vezes, eles nem acreditam muito. Segundo lugar, o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. A impaciência levou o povo a buscar outro Deus, ou outros deuses. Arão fez o bezerro, lá em Êxodo 32, a partir do versículo 4. No capítulo 32, a partir do verso 4, quando eles chamam, então Arão, e ele se compromete a fazer o bezerro, entrega-se à prática ostensiva do pecado. Aí vem a bebedeira, eles dançam, eles se rebelam contra Deus, abandonaram a Deus e depressa desviaram dos seus caminhos, por ter abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo. Imediatamente eles foram sucumbidos na decadência moral, porque tudo foi derrotado. Arão cede à pressão do povo para se desviar, no 32, capítulo 32, verso 22 e 23. E depois ele usa a racionalização descabida, lá no verso 24. Descabido, que ele vai dizer assim: o povo que me obrigou a fazer isso. Quando Moisés chega e chama ele: o que fizeste aí? Foi o povo que me obrigou. Isso me recorda a mesma coisa do passado no jardim do Éden, quando Eva come a fruta, depois Adão também. Aí quando Deus vai procurar, aí Adão fala para Deus: foi a mulher que me fez isso. Sabe o que acontece? Quando acontece estas coisas no meio do povo, sempre as pessoas vão procurar uma desculpa. Tem pessoas que tentam procurar desculpas em todos os lugares, em todos quanto é coisas, em todas as suas obrigações, em todos os seus compromissos. Ele tenta inventar uma desculpa. Ele inventa desculpa para não vir à igreja. Ele inventa desculpa para não servir ao Senhor direito. Ele inventa desculpa. Tem pessoas de todos os níveis. Nós encontramos isso e nós vemos isso. Aí fala assim: e Deus, e a presença de Deus, e Deus agora na minha vida. Deus está vendo todas as coisas, é claro, mas é por isso que Deus fala: este povo é obstinado e de dura serviço. Servir o Senhor requer sacrifício. Eu não posso servir ao Senhor sem que não me custe alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. O pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Moisés disse: quem é do Senhor
venha a mim. E o próprio texto vai dizer que os filhos de Levi passaram para o lado de Moisés. E os que andam com Deus, segundo seus próprios corações, Deus intentou destruir o seu povo e começou uma nova nação. Foi onde Deus falou assim: olha, eu vou, falou para Moisés, eu vou fazer deste povo um povo, vou fazer de você um povo melhor, uma nova nação. E Moisés intercede pelo povo e Deus poupou, né? Mas aí é que vem o capítulo 33, a partir do verso 3, quando ele disse assim, intercedeu pelo povo, Deus e poupou, mas Deus disse: eu não irei mais convosco. Não irei mais convosco. Agora pensa bem, dentre o plano de Deus para o povo de Israel, todas as coisas estavam tudo certinho. O povo a caminho, de dia tinha sombra, de noite tinha iluminação para eles caminhar, não passavam fome. Nós cantamos uma música que este povo, as crianças que saíram do Egito, as roupas não envelheciam, o sapato, quando eu ouço aquela música eu fico assim, pensando, tamanha glória esse povo via. O sapato crescia no pé das crianças, a roupa não envelhecia. O mar na sua frente não era um problema, os obstáculos surgiam, mas não era problema para eles. Quando eles estavam com fome, o maná caía do céu. E por isso nós cantamos assim: que Deus é esse? A pergunta fica: que Deus é esse que fazia todas essas coisas para este povo, e este povo não glorificavam a Deus conforme era merecido? Então Deus disse assim, a partir de então, retirou a nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. E Moisés percebe isso, e quando ele percebe isso, ele tira a tenda do meio do Israel, afasta-se uma certa distância, e lá ele arma a tenda. E quando ele arma a tenda, então, agora ele começa então a buscar a presença de Deus para a sua vida. Mas agora ele já entende que no meio do povo ele não podia fazer mais, porque Deus tinha falado para ele: no meio deste povo eu não estou. Então ele vai para lá, e lá então, quando o povo de longe saía, a porta das suas tendas, olhava, via Moisés pelas costas. E quando Moisés entrava naquela tenda, vamos dizer assim, lá distante, vamos dizer que seria uma planície, e daqui ele dava para todo mundo ver. E quando Moisés entrava naquela tenda, então a presença de Deus descia lá, a Shekinah de Deus descia naquele lugar, porque ali ele cobria de fumaça aquele lugar, e Moisés entrava, e a Bíblia diz que então Deus falava com ele face a face, como se fala com o seu próprio amigo. Veja a diferença agora. Deus agora não está mais no meio deste povo, a presença dele não está ali, mas a presença dele estava ali de volta. E ele disse para Moisés: farei isso para te proteger. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram a partir de então. Isso me chama a atenção, queridos, quando nós paramos para pensar nos sinais visíveis de Deus no nosso meio. Porque às vezes nós pensamos que Deus, a presença de Deus, como eu já disse aqui, não está nesse lugar, sim.
Mas a presença manifesta de Jesus na minha vida vai depender da minha busca, vai depender da sua busca. E eu pergunto para mim e para você nessa noite que está aqui, o que temos feito? Porque parece que essa presença de Deus é manifesta nas nossas vidas, não tem muita importância nos nossos dias, porque nós não buscamos, nós não interessamos muito. Será que é porque está se cumprindo aos tempos em que Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? Eu não creio ainda que é isso. Ainda. Mas isso irá acontecer, porque é bíblico. Eu creio que falta em nós um fogo ardente dentro dos nossos corações, uma busca maior pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós vemos que as coisas irão mudar, que tudo vai acontecer diferente da forma que está, porque eu posso fazer isso, você pode fazer isso, porque Deus ainda manifesta a sua presença no meio do seu povo. Em terceiro lugar, há uma necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus em nossa vida. Há uma necessidade nas vezes. Os filhos de Israel se arrependeram. O versículo 4 do capítulo 33 diz que eles se arrependeram. Eles odiaram o que tinha feito. Desprezaram-se por isso. Compreenderam que havia trazido tragédia sobre as suas cabeças, compreenderam que a gravidade do seu pecado, o tamanho da gravidade do seu pecado diante de Deus. Isso, o pecado traz vergonha ao opróbio sobre nós. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. Hoje nós temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Estamos nos acostumando com o pecado e nem mesmo sentindo saudade de Deus. Não sentimos fome de Deus. Nem todos queremos ou procuramos ver a glória de Deus. Aleluia. Precisamos ter consciência de que por causa do pecado é que Deus está deixando muitas coisas acontecer. Às vezes, quando nós olhamos para o tempo em que estamos vivendo, nós estamos vivendo em um tempo de pandemia. Muitas pessoas falam e perguntam e fica indagando-se a si mesmo ou a outras pessoas: por que isso, ou por que aquilo, ou por que aquilo outro? Mas só uma coisa, só há uma resposta para tudo isso. Há uma permissão de Deus em todas as coisas, porque a própria Bíblia diz que não cai uma folha sequer de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Então há um propósito de Deus em tudo isso? Há sim. Eu me recordo que quando iniciou essa pandemia, eu pensava o seguinte: vai ser tempo em que o povo vai buscar a Deus. Agora vai buscar a Deus. E eu me enganei. Foi o tempo mais difícil que eu me encontrei até hoje, dentre a minha vida cristã, dentre o meu ministério, vamos dizer assim. Mais difícil que eu encontrei foi esse. Porque pessoas inventaram desculpa e ainda inventam até nos dias de hoje, como se a igreja fosse o lugar mais perigoso para estar. Porque parece que então buscar a Deus, buscar a presença de Deus não faz sentido. Nós estamos em uma pandemia. Só quando nós começamos a refletir estas coisas é que nós vamos ver aonde que nós estamos errando, o que está acontecendo com o povo de Deus. Ah, mas o fulano lá pegou a Covid-19, pegou porque ele foi na igreja, nada, ele pegou, foi em outro lugar, talvez ele levou até lá dentro da igreja. Mas ele fala que pegou na igreja, porque a igreja é a culpa de tudo.
Eu tenho que inventar desculpa para todo quanto é problema. E a primeira coisa que eu tenho que colocar é a igreja como culpada de todas as coisas. Isso tem acontecido. Eu tenho visto isso, eu creio que vocês também têm visto. Não é bem assim. Deus está permitindo fazer isso, acontecer isso, para que haja um quebrantamento no coração das pessoas. Mas as pessoas estão, cada dia que passa, ficando mais seco, numa sequidão de espírito tão tremenda, que parece assustados com todas as coisas, mas parece tão distante de Deus. Se assusta com tudo que ouve e se afasta de Deus. Eu me enganei. Ainda no 33, no verso 4, disse que eles lamentaram, eles alarmou e levou a plantear. Diz que eles caíram no choro. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. Eles caíram no choro, porque agora eles viram. As bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor. Aí eles poderiam ter alguma coisa que eles receberam de Deus, mas agora não tinha mais Deus no meio deles. E eles choraram, arrependidos. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão também com Deus é a própria essência de uma vida eterna. Por isso é preciso ter a comunhão com Deus. A igreja, o povo, as pessoas podem ter prosperidade, influência, dinheiro e muita influência, a sociedade, mas sem a presença de Deus não vale nada. A glória de Deus tem que estar presente no meio do nosso povo. O Salmo 42, o verso 1, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. O único que eu vejo em toda a Bíblia expressar assim uma sede de Deus, uma vontade de estar perto de Deus, foi o salmista. Davi, ele teve preso nas cavernas, escondido. Davi, ele teve foragido por longos dias, por longos tempos. Mas uma coisa ele fazia, era lembrar de Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele viu o animalzinho passando, assim como a corça, né? Nós até cantamos, a corça em procura de água. E ele dizia, assim como a corça, Senhor, eu tenho sede de ti. A corça em procura da água. E ele usa a comparação para dizer que ele tinha sede de Deus. Eu queria contemplar em nossa geração, em nossa nação, um povo cheio de sede de Deus. Eu queria contemplar uma igreja mesmo pequena, do nosso porte, uma igreja pequena, mas cheia de sede de Deus. Eu queria ver isso em nossos dias. E a minha oração nessa noite é para que isso aconteça em nossos dias. A minha oração nessa noite é para que nós tenhamos isso, é que nós tenhamos um avivamento espiritual dentro de nós, para dizermos assim, Senhor, eu tenho sede de ti. Deus prometeu enviar o seu anjo. E quando a gente olha no versículo 2, quando a gente olha aqui, a gente pensa que é uma coisa maravilhosa, né? Ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Eles são um ministro de Deus a nosso favor. Mas o texto, Moisés disse, Senhor, eu não quero. Porque Deus fala para Moisés assim, eu mandarei o anjo no meio de vós para te consolar. Aí Moisés fala para Deus assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Só o anjo não era bastante.
Para Moisés só o anjo não era suficiente. Moisés queria Deus como o seu amigo, como o seu companheiro. Aleluia. Deus prometeu a eles desalojar o povo da terra e eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. Ele não queria apenas as bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus era terra estranha. Nada substitui Deus em nossa vida. Como nós fazemos isso? Como nós estamos vivendo nesses dias, aleluia? Eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero nessa noite ainda, mesmo que eu sei que tem muitas dificuldades, mas eu quero convidar os irmãos para nós cantar um hino. E esse hino vai falar ao seu coração nessa noite de forma necessária. E enquanto nós cantamos este hino, eu quero que você pare e comece a pensar. Comece a pensar assim: olha, eu vou embora deste lugar essa noite, mas no final de semana eu vou voltar aqui. Mas eu vou passar o dia, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou orar a Deus. Eu vou vir para este lugar diferente, porque eu quero a presença manifesta de Deus na minha vida. Eu não quero só saber que Deus está presente neste lugar, não. Eu quero a presença manifesta de Deus na minha vida. E você vai orar, e você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai sentir isso. Aleluia. Moisés sente o fardo, retira-se para orar. E a presença de Deus na vida dele foi manifesta, porque o povo pôde contemplar a Shekinah de Deus na sua vida. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando eu estou junto aos teus pés. Eu
fonte de vida tu és. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu quero convidar você que está aqui e que você possa aproximar assim do seu parente, seja filho, esposa, esposo, pais e filhos. O parente que você estiver aqui nessa noite, aproxime-se um do outro, abrace ele. E nós vamos fazer uma oração nessa hora. Pedir ao Senhor que lá na sua casa, na sua tenda, no seu lar, na sua família, você se encontre de agora em diante. A presença de Deus acampada ao redor de você, da sua casa, da sua vida. Para mudar o contexto histórico, espiritual da sua vida, da sua casa. Quem sabe você veio neste lugar esta noite, talvez com o coração entristecido, porque alguém te feriu, te magoou, te respondeu de forma desnecessária, e você não sabia nem como responder esta pessoa. Mas você veio neste lugar e Deus deixou uma palavra em seu coração essa noite para que você possa então refletir e fazer, contemplar que a presença de Deus ela é real e que você pode viver isso. Você não está fora desse contexto. A sua casa não está fora desse contexto. A sua vida não está distante disso. Se a sua família tem alguém que talvez tenha desviado a servidão de Deus, o modo, as ordens, a disciplina, a doutrina de Deus, tem se distanciado desses princípios, e Deus falou, seu coração, você vai orar por essa pessoa agora. Se ele estiver aqui, amém, mas se ele não estiver, onde ele estiver, você vai orar por ele. Porque essa presença de Deus precisa ser real na vida do povo que dizem ser o povo de Deus em meio à nossa geração. Nós falamos do povo de Israel que ficou lá no passado, mas nós precisamos lembrar de nós, nos nossos dias, como estamos vivendo. E a presença de Deus tem que ser real nos nossos dias. E nós vamos orar. E você, se tiver alguém aqui, amém. Mas se estiver fora daqui, glória a Deus, você vai orar por ele também. E Deus, ele é onipotente, onipresente.